Boa tarde. Bem. Boa tarde a todos vocês, tudo bem? Então, eu espero que tenhamos 40 minutos, 45 minutos de reflexões que sirvam para o aprofundamento dos conteúdos que vocês trazem e que também nos ajude a fazer aquele mergulho para dentro, para de uma forma ou de outra procurar encontrar um caminho de encontro com a nossa paz, com a harmonia interior e com a verdade que habita em cada um de nós. Então, é óbvio que sempre é uma alegria voltar aqui ao Luz e Caridade, pela lembrança do nosso querido irmão Léo, que com aquela fraternidade, sua amorosidade, nos inundava com a ternura e com aquilo que verdadeiramente nós deveríamos pautar nossas existências, com o espírito de afetuosidade, solidariedade e fraternidade, como humano ser que ele era, constituidor de deslizes e de inabilidades, de equívocos que fazem parte de nós seres humanos que aqui estamos encarnados, também teria suas falhas, mas que as suas virtudes, no meu ponto de vista, nessa encarnação, superaram as suas limitações e tenho certeza que ele está num lugar, no plano espiritual, acolhido e amparado pelos benfeitores que o antecederam e aqueles que o guiaram na sua trajetória, na construção desse centro espírita que tantas consciências têm levado iluminações, Então, o tema de hoje foi dado pela casa sobre o orgulho, obsessão e o orgulho. Dois temas que podem dialogar e nas minhas pesquisas parece que tem num livro, Mereça Ser Feliz, de Vanderlei Oliveira, Eu ouvi nas palestras, quando eu vou fazer minha palestra, eu normalmente ouço outros palestrantes que falam sobre o tema. Eu coloco na internet obsessão e orgulho, vou ver o que Haroldo Dutra fala, o que Peixinho fala, o que Marcel fala, o que Arthur Valadares fala, o que Divaldo fala, o que Rossandro, o que Marlon, o que todos esses palestrantes mais conhecidos falam, e vou pautar a minha pesquisa, porque dali eles citam uma obra, citam outra, e aí eu vou na fonte, poxa, para que ele citou esse livro? Eu não sabia que tinha uma mensagem sobre esse assunto nesse livro. Aí tem crônicas de Humberto de Campos que falam sobre obsessão, sobre orgulho, sobre a humildade, e assim a gente vai fazendo as pesquisas. Em um desses vídeos eu encontrei um palestrante que citou Mereça Ser Feliz, que parece que tem um capítulo que é justamente o título da nossa palestra de hoje. O orgulho, a obsessão e orgulho, ou é o contrário, Obsessão e orgulho, ou orgulho e obsessão. Dá no mesmo. Obsessão e orgulho. Então, obsessão e orgulho. Primeiro entendimento que nós devemos ter, quando a gente explora um tema como obsessão e orgulho, é que a nossa referência sempre será o Livro dos Médiuns. Aqui é o nosso guia, prático e seguro, de fundamentação teórica, para que nós médiuns, todos que somos, tenhamos maior capacidade de nos guiar na utilização da mediunidade como uma faculdade orgânica que todos possuímos, uns mais ostensivamente, outros menos ostensivamente, mas todos a temos. A mediunidade intuitiva, a mediunidade de psicofonia, a mediunidade de psicografia, a mediunidade de vidência, a mediunidade de clareaudiência e as várias faculdades mediúnicas que alguns têm em maior intensidade e outros em menor intensidade, mas todos em maior ou menor grau somos médiuns, como está no Livro dos Médiuns. E nas obsessões, Kardec divide em 3 tipos de obsessões. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. A obsessão simples é essa do dia a dia, que todos estamos, que todos nós não estamos infensos nem imunes a vivenciarmos. É um pensamento que emitimos, que gera uma carga de emissão vibratória, que faz com que entidades que não estão no nosso campo de vivência no mundo invisível se atraem. E se aquele pensamento, e que é natural que tenhamos, porque vivemos no mundo de provas e expiações e que aqui predomina o mal, é óbvio que temos durante o dia vários pensamentos que não são edificantes. E não há problema em tê-los. O problema é quando vocês alimentam esse pensamento e deixam e fazem com que ele encontre morada na sua casa mental. Quando isso acontece, aí sim é um material vasto para a instalação das obsessões e das próprias auto-obsessões. Então,
Na obsessão simples, seria aquela obsessão em que uma entidade, que às vezes nem lhe persegue, nem lhe odeia, não tem nenhum comprometimento em forrar alguma mágoa ou ressentimento do passado, ressoa com você numa determinada frequência. Vamos dar um exemplo. Você gosta de jogatina, você gosta de se embriagar. Atrairá entidades que têm a vinculação com aquele tipo de experiência e numa obsessão simples ele fica no seu campo. Quando você vai para o bar, ele cola em você. Quando você vai para a jogatina, ele cola em você. Mas ele não quer lhe prejudicar. Ele não quer necessariamente fazer um mal a você. Ele apenas, por afinidade vibratória, se conecta com o seu psiquismo e ali pode se instalar uma obsessão chamada simples. É óbvio que existem obsessões mais graves, que a gente diria a de fascinação, muito comum em médiuns, que com a faculdade mediúnica ostensiva começam a se enebriar ou ficar envaidecido com a potência mediúnica que eles começam a manifestar, e ali podem se perder num processo fascinatório. Eu, na minha história no Espiritismo, fazem 27 anos esse ano que eu milito no Espiritismo, 27, 28 anos, eu já vi muitos médios que conviveram comigo, ostensivos, porque eu também sou médio, vocês também são, mas aqueles médios mais ostensivos, que estão aqui, para assim, começa, tenho que ir para casa agora, está tendo uma briga no meu prédio. Como assim? Isso é uma faculdade anímica, né? Ele não está sendo médium de nada, porque médium você tem que ser intermediário de alguém ou de algo. Nesse caso, você tem faculdades que são anímicas, da própria alma. Por exemplo, o desdobramento é uma faculdade anímica. Eu deito e posso me desdobrar, sair do meu corpo de forma consciente e visitar outras estruturas. É mediúnico quando você tem intermediação de alguma entidade. Se eu tenho que ver um espírito, eu estou sendo médium, porque eu tenho que ver alguém que se apresenta para mim. Quando eu psicografo, eu estou sendo médium. Eu estou sendo um meio que o espírito se utiliza de minhas mãos para escrever algo. Se eu ouço algo, eu estou ouvindo algo que alguém está me dizendo. Então, nesse lugar é médium. Aí você tem uma faculdade mediúnica. Mas é muito misturado. A gente chama de anímico mediúnico. É muito difícil ser só mediúnico. E é muito difícil ser só anímica. Então a gente fala assim, as faculdades anímico-mediúnica, porque anímico vem de alma, que nós encarnados no corpo, o espírito, temos uma alma, somos uma alma, né? Ou melhor, temos um corpo e somos uma alma que tem um corpo. E assim a gente intercambia comunicações com o mundo extrafísico. E essa grande glândula pineal ou epífise, que é uma glândula de produção de hormônios, portanto ela é uma glândula que produz melatonina, mas também é um órgão sensorial, porque ela capta as ondas que estão em volta do planeta e que, de uma forma ou de outra, existe também nos pássaros, existe nos animais. Quando vocês veem as aves migratórias que se deslocam de um lugar para outro, elas se baseiam na glândula pineal, porque é um órgão sensorial que capta as ondas eletromagnéticas, elétrica nossa e magnética que estão em volta de nós. Emitimos magnetismo, né, e recebemos ondas magnéticas de outro. E quem é o transdutor? Quem seria essa estrutura em nós que faz com que a mediunidade se instale ou que esse intercâmbio com além se instale? É a glândula pineal. É ela que comunicará com os outros centros de força, com os chakras, né, o chakra frontal, laríngeo e os demais, mas é lá que há a transcodificação. É como se fosse um roteador de Wi-Fi que vocês têm em casa. Vocês têm a internet que está mandando ondas, chega na nossa casa, você tem um modem. E aquele modem, ele vai pegar e aí as ondas que vêm da internet, chega ali, é transcodificada para que a imagem possa chegar, ou o seu celular possa se conectar, ou na projeção da televisão. Então a pineal é como se fosse essa estrutura, que pega as ondas que estão em volta, e essas ondas são, como ela é controladora dos ciclos circadianos, né, o ciclo do sono e vigília, ela controla o ciclo da gestação de 9 meses, com o período lunar, ela tem essa capacidade de fazer com que o nosso corpo entre nos ritmos que a Terra, né, ela está aí o tempo todo em contato com os astros, fazendo os seus ciclos, que temos primavera, verão, outono, inverno. Então, a pineal é essa glândula e um órgão sensorial que está no nosso sistema nervoso central e que ela faz essa codificação desses impulsos. Então, no que diz respeito à obsessão, também se dá através disso. Ondas vibratórias do espírito que, de alguma sorte, quer nos prejudicar, como no exemplo da obsessão simples, não necessariamente querendo nos prejudicar, encontra ressonância no nosso campo vibratório e ali pode se instalar um processo que pode se patologizar.
Na de fascinação, como eu estava exemplificando, esse colega que tinha essa capacidade medianímica, ele percebia a distância que estava tendo uma confusão na casa dele, e eu, como gostava de testar, gosto da parte da pesquisa, da investigação, eu digo, rapaz, como é que você pode garantir que está tendo? Eu estou sentindo que está tendo. E o olho assim, para um lado e para o outro. Quando ele assim pegou, eu resolvi ir lá levar ele. Vamos lá, eu vou lhe levar para ver isso. Quando eu cheguei lá, eu constatei que estava tendo uma briga no prédio dele, e ele sentiu realmente, mesmo a distância que estava ocorrendo isso. Então é verdadeiramente uma faculdade que era muito ostensiva, dentre outras, premonitórias. Não faça a curva agora, vamos jogar uma pedra no carro. Aí a gente fazia a curva, o cara jogava a pedra. Tipo, tá aqui, sentado com ele, conversando, isso é fato, eu presenciei. Ele parava, entrava no desdobramento, o olho fechava e os olhos começavam a passar para um lado e para o outro, e ele saía e voltava para o corpo. Eu digo, o que aconteceu? Ai, Flávio, eu fui agora no aeroporto, estava tendo um acidente, o avião ia cair, tombar na pista, se eu não me engano, lá no Galeão, ou é no Congonhas, aquele que o avião cai e cai na pista logo embaixo, eu não sei se é Congonhas, que eu acho um perigo, né? Ele tem uma pista muito pequena, e às vezes ele chega na beira da pista, da pista, já se encontra com o trânsito. E aí ele foi lá segurar esse avião, acho que aconteceu isso aqui no Brasil, e de repente esse avião não tombou, porque vários médiums foram chamados de uma forma emergencial, que o tempo do mundo da quarta dimensão não necessariamente segue esse rigor do tempo-espaço que a gente vive na terceira dimensão. Ele se desdobra ali e foi doar ectoplasma para sustentar o campo eletromagnético, o campo magnético do avião e das estruturas que estavam ali, porque iam fazer tombar o avião. Se me dissesse isso, eu não acreditaria. Mas eu, na hora, liguei a televisão e vi plantão do Jornal Nacional informa avião em Congonhas, ou no aeroporto desse aí que eu não sei. Qual é o aeroporto, gente? De São Paulo? Esse que tem... É Congonha mesmo, né? Não é Guarulhos, é Congonha. Aeroporto... o de Guarulhos é aquele grandão, é o de Congonhas. Avião em Congonhas ia tombar na pista e, por sorte divina, não tombou. Olha que coisa, ele tinha, no mesmo momento, saído do corpo e disse que eram médios do mundo inteiro, da China, do Japão, da Índia, dos Estados Unidos, não importa. Essas antenas psíquicas, com essa potência mediúnica mais intensa, foram chamados para doar fluidos para sustentar o campo e aquele avião não cair. Então aquele dia eu disse, meu Deus, aí eu não posso negar. E outros tantos fenômenos de psicografia, de psicofonia, mas entrou no processo fascinatório. Eu não citei o nome, mas entrou no processo fascinatório. A fascinação foi quando os espíritos malfeitores, que queriam destruí-lo, no sentido de, porque uma pessoa como o Divaldo, o Chico Xavier, que tem uma mediunidade tão ostensiva, quando essas entidades que não querem que o progresso se instale na nossa terra, eles simplesmente atuam nessas grandes mentes para desnorteá-las, porque desnorteando-as, nós já vivemos quase que desnorteados, né? Seguindo outras pessoas, né? Porque às vezes nas igrejas, no espiritismo também temos isso, e quando essas pessoas se desequilibram, a gente termina seguindo os pensamentos deles e nos desequilibramos juntos. Então eles atuam nos presidentes dos centros, nos coordenadores da mediúnica, nos coordenadores doutrinários, que atuando em nós, nos expositores, eles fazem com que eu, em processos de obsessão, possa levar informações que não sejam fidedignas à doutrina, por exemplo. E aí eu coletivamente, como estou sendo transmitido agora no meu Instagram, e depois vai para o meu canal do YouTube, isso fica repercutindo. E aí digamos que eu fale coisas aqui que sejam absurdas, pessoas se conectam com essas ideias, e olha, Flávio disse isso, ou então Divaldo disse aquilo, ou Chico falou aquilo outro, mas nós somos seres humanos comuns e perfectíveis, ou imperfeitos, e cometemos falhas. E sobre a obsessão, que se instala justamente na nossa condição egóica, que é o orgulho, e a gente vai entrelaçar essas coisas já já, eles fazem um material de confusão planetária. E isso acontece muito. Foi o que aconteceu com esse amigo. Ele é uma pessoa do bem, que tem um propósito do bem, como Divaldo tem, como Chico tem, e que viveram também tentativas de obsessão. Divaldo teve o Máscara de Ferro, que perseguiu ele por muito tempo, mas não conseguiu atuar obsessivamente, porque Divaldo não sintonizou com ele. Divaldo Franco meditava, orava, pedia proteção à espiritualidade. A história vocês vão poder ver no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, o capítulo intitulado Máscara de Ferro. É uma história muito interessante, e no filme de Divaldo foi mostrado também que ele perseguiu Divaldo aqui no centro da cidade, fez o outro cara dar um soco em Divaldo, porque não encontrou ressonância em Divaldo, e atuou através dela ou dele, que estava em vigilante, e fez pensar que Divaldo era o cara que era o possível amante da mulher dele.
E aí o Máscara de Ferro interferiu no campo psíquico dele, porque encontrou ressonância de mágoa, de ódio, de orgulho, de prepotência, do não perdão. Esse aí que é o cara que está traindo sua mulher. O cara bateu no ombro de Divaldo e tá, deu um soco. Obsessão do outro. E que fez com que atuasse em Divaldo. Divaldo saiu correndo louco para cá, se ajoelhou para orar, e o Máscara de Ferro aparecia para ele e dizia assim: eu vou acabar com você não vai sair da nossa religião, que era um sacerdote católico também, que viveu com Divaldo quando ele foi católico, e viveu nas encarnações passadas como sacerdote, e não queria que ele se desviasse, queria que ele continuasse, não pudesse ir para o espiritismo. Em suma, no final da história vocês devem saber que o Máscara de Ferro se dobrou ao amor. Divaldo Franco não cedeu às injunções, nem às perseguições. No Rio de Janeiro ele foi num apartamento de um convidado de Divaldo, ele pegou uma pessoa em desequilíbrio, foi impulsionando Divaldo a chegar no parapeito da janela, como eu estou aqui, foi recuando, o cara foi vindo para cima de Divaldo falando, e aí Divaldo viu 13º andar, ia cair da janela, o cara ia empurrar ele. Porque o Máscara de Ferro, atuando numa pessoa invigilante, tentou destruir a vida de Divaldo Franco. Então veja, a obsessão não foi em Divaldo. Dizem que, nesse caso, ele não foi obsediado. Ele teve interferências de espíritos querendo destruí-lo e obsediá-lo, mas como não conseguiu diretamente através dele próprio, com invigilâncias que ele pudesse ter, machucá-lo, tentava através de outros. E no final da história, Divaldo recebe a mãe do Máscara de Ferro, você sabe da história, quem não sabe fica sabendo, dentro da mansão do caminho, quando alguém entrega uma criança que nasceu e era pobre, e pediu à mãe que pudesse cuidar daquela criança, que ela não tinha a mínima condição. Divaldo disse que não podia, porque não tinha espaço, e ao final, Joana aparece e diz: receba. Mas irmã, eu não tenho onde botar, receba. Fique com ela. E aí quando pegou a criança, tudo bem amigo, eu vou receber. O Máscara de Ferro aparece e diz assim: agora eu vejo que essa religião que você professa é uma religião de amor, porque você acaba de receber em suas mãos a minha própria genitora de uma outra encarnação. Olha que lindo, que história, onde o perdão e o amor se estabeleceram a partir de um ato de caridade que alguém pudesse ter por um espírito que estava em estado de abandono. Esse é um exemplo para trazer com uma mediunidade de uma forma ostensiva e que tem a vigilância, que tem o cuidado, a disciplina, pode ser um grande contributo para o impulsionamento da sociedade. No nosso amigo também mas como nós, falíveis que somos, ele cometeu alguns deslizes porque ficou fascinado. Todos nós também fomos responsáveis por isso. Porque ficávamos, quem conhecia, é óbvio, uma mediunidade de Chico Xavier, todo mundo quer uma informação, quer saber se está vendo alguma coisa. Imagine Divaldo, entrevistas, pessoas faziam direto consulta com o Divaldo Franco. Então, uma medida desse nível termina gerando em volta um séquito de pessoas que ficam bajulando, que ficam assediando, que ficam reverenciando. E isso gera no médium invigilante, que não tem o seu equilíbrio psicoemocional, porque o problema não é a mediunidade, eu estou estudando isso, né? A naturalização da mediunidade. A mediunidade é a faculdade da alma, é como uma faculdade orgânica, como se você fosse um pintor. Eu vou sair pintando qualquer parede? Não, o pintor vai pintar uma tela. Eu sou um escultor. É uma faculdade inerente que eu trouxe comigo de escultura, uma habilidade. Eu vou pegar essa parede aqui, vou começar a quebrar, pá, e vou fazer uma escultura ali na parede? Não, estou obsediado se eu fizer isso. Eu sou um cantor, eu tenho o dom e a capacidade de cantar. Eu vou chegar em qualquer lugar e começar a cantar contra batira, contra beribari, lá. Aí eu acho lindo o Andrea Bocelli cantando essa música. Aí eu começo a cantar, é doido. É óbvio que a faculdade está a serviço da gente, mas a gente tem que fazer o uso correto dela nos momentos apropriados. Assim é a mediunidade. Então o que aconteceu com esse irmão que eu estou exemplificando, é que assim, qualquer canto, parava assim, aí daqui a pouco dava comunicação, escrevia, psicografava, eram coisas até interessantes, às vezes, mas às vezes confundia a pessoa. Às vezes via alguém assim e dizia assim: ai, tem alguém atrás de você? Tinha mesmo. E aí gerava um medo na pessoa. Às vezes facilitava a comunicação no lugar apropriado, e era um grande médium que dava psicofonias bem interessantes. Então muitos estão aí na história, a gente podia dar exemplos nacionais sem citar nomes, que se fascinaram, que se perderam. Médios que estão hoje, pelo orgulho, a serviço das sombras, que fazem livros, às vezes, que não servem de referencial doutrinário, que são, às vezes, mensagens de espíritos levianos que se apropriam da vaidade e do orgulho do médium, porque qual é a base de todos os males, de todas as viciações que temos no mundo? Vide o egoísmo, questão 913 do Livro dos Espíritos. É o egoísmo que é a base de todos os vícios que temos. Ciúme, inveja, orgulho, prepotência, vaidade. A base é o egoísmo. Então, o egoísmo, que o filho dileto do egoísmo é o orgulho,
O orgulho, como está diretamente ligado ao egoísmo, faz com que nós outros nos percamos. Um expositor que poderia subir para a cabeça, assim vai descer, começa a achar que sou um orador, que sou requisitado em todos os centros, começa a me fascinar. As entidades aproveitam, como nós somos seres egoístas, orgulhosos, prepotentes, eu me reconheço assim, pega em mim aqueles pontos de fragilidade minha e começa a injetar pensamentos que são desconectados doutrinariamente, começa a me fazer uso do meu aparelho psíquico para injetar ideias que são destrutivas, pejorativas, e aí se instalou, porque a base, a obsessão, se encontra guarida no orgulho. E aí você pode ter as mais variadas histórias, que eu não vou entrar, eu teria algumas para relatar para vocês ao longo da história, que só vai se instalar a obsessão quando ele encontra ressonância no campo psíquico do outro, através das viciações morais, das inabilidades, e que é o grande mal da nossa humanidade que vivemos hoje, o orgulho e o egoísmo. E o nosso nível de evolução é esse, provas e expiações que predominam o mal e predominam o egoísmo. Então, no caso em particular que eu estou citando, começou a se perder no estado fascinatório. E aí a gente tinha informações pelo centro que eu militava, a gente colocou o nome na mediúnica e viu que os espíritos se manifestaram dizendo, eu estou lá, vou acabar com ele. É todo mundo, e começou a dar dicas. As pessoas ficam lá, ó, beijando a mão do médium, como se fosse abençoando, e ele, como se fosse uma pseudo-humildade, mas no fundo, são as personas que eu também uso, que vocês usam. Nós usamos a persona, eu sempre cito do bonzinho, do solícito, do agradável. Vai ver em casa como sou Flávio, como é Flávio. Aqui vocês não estão vendo o que está no meu inconsciente profundo. E essa contribuição quem traz é Sigmund Freud, com a publicação da Interpretação dos Sonhos em 1900, um livro que traz o inconsciente numa grande metáfora, como se um iceberg fosse a ponta do iceberg, é o consciente. E tudo que está submerso é o inconsciente. Vocês estão vendo aqui o que eu expresso no nível periférico, mas o que está no meu mundo íntimo só eu sei. E o que vocês... Só eu sei não, nem eu sei. E estou buscando saber. E eu só posso saber se eu for para dentro de mim. A gente vive nas máscaras, nas personas sociais, nas representações do verniz social. Porque nós estamos todos aqui, vocês podem ficar até chateados comigo, desconhecidos de nós mesmos. Nós somos desconhecidos de nós mesmos e achamos que conhecemos o outro. Eu não me conheço, como é que eu conheço ela? Eu não me conheço, como é que eu conheço minha esposa? Isso é um grande equívoco. E aí caímos no lugar do julgamento, projetando no outro as nossas mazelas, as nossas inabilidades, julgando, condenando e rotulando as pessoas. Dizendo, olha que vagabunda aquela mulher, como ela se veste, olha que prostituto, olha que ladrão, olha que mau caráter. E tudo que você fala do outro, na visão da psicanálise, na psicologia analítica, é uma projeção do que você nega em você, do que você não quer reconhecer em você. Vocês podem me odiar com isso, mas se vocês mergulharem no mundo da subjetividade, muitos de vocês são capazes de matar alguém. Mas como, Flávio, eu sinto que eu não mato. Na consciência, eu não tenho isso em mim que eu vou matar ninguém. Na consciência, eu não tenho essa coisa de querer ser ladrão, roubar os outros. Mas a oportunidade de, estando em um lugar de poder, ou em um lugar em que eu tenho acesso a muito dinheiro, quem sabe ali, o que está no meu inconsciente não se revela, eu me torne um ladrão. Eu fique prepotente mais do que eu já sou e arrogante pelo poder. Não diz assim, quer saber quem é a pessoa, dê poder ao homem. O problema não está no poder, está na pessoa que não sabe lidar com o poder. Porque todos esses que estão nos cargos de poder estariam ali para servir à humanidade e não para se locupletar no poder e fazer com que a sociedade e a humanidade se subjugasse a esse poder. Mas como nós predomina o orgulho e o egoísmo, nós estamos nesses lugares e manifestamos a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa lascívia, a nossa concupiscência, todas essas inabilidades que estão em latência em nós, mas também existe em nós o lado belo, o lado solidário, fraterno, o lado amoroso, afetuoso, e que não se expressa porque nós outros não reconhecemos o que está na sombra. O que está na sombra não é só o que é ruim. O que está na sombra também é o nosso lado criativo, é o nosso lado amoroso, é o nosso lado afetuoso, porque vós não sois deuses? Vós sois deuses ou não são? Quem disse isso fui eu ou foi Jesus? Vós sois deuses e poderia fazer muito mais do que eu. Mas vocês não conhecem a verdade. Quando conheceres a verdade vos libertará. A verdade está dentro de cada um de vós. A gente não busca a verdade dentro de nós, então a gente não reconhece o Deus que habita em nós. Você é centelha divina, eu também sou. Todos que me ouvem são centelha divina. Então, enquanto centelha divina, nós expressaríamos o divino em nós se acessássemos o belo, bom,
o nobre que habita em cada um de nós. Mas a gente não faz o acesso a isso. A gente fica no mundo de periferia, vivendo as nossas máscaras sociais, vivendo os desejos de supressão da nossa volúpia, dos nossos instintos, e aí vivenciamos quando queremos nos enquadrar num perfil que seja aceito socialmente, usamos a máscara do solidário, do fraterno, do bonzinho, do amoroso, e escondemos a duras penas tudo aquilo que a gente não quer revelar. O problema não está aí. O problema é você negar que você tem esse nível ainda de vibração. O que a gente recomenda, o autoconhecimento, é olhar para dentro, para que esse orgulho, que a gente diria, qual seria a antítese do orgulho, ou qual seria como é que fala na vacina, qual seria, eu tinha esse termo na cabeça, o que seria aquilo que poderia dosar o egoísmo, ou que poderia sanar o orgulho? Não é a humildade, não é o altruísmo, é o autodescobrimento. Eu falo isso em todas as minhas exposições, eu cheguei a essa conclusão esse ano. Qual é o contrário do orgulho? A humildade. Qual é o contrário do egoísmo? É o altruísmo. Mas, eu lembrei o nome, o antídoto para o egoísmo, o antídoto para o orgulho não é para o egoísmo, não é o altruísmo. Eu vou dizer por quê. O antídoto para o orgulho não é a humildade, eu vou dizer por quê. Porque quando você quer ser humilde, sem transformar-se interiormente num humilde verdadeiro, você cria persona, você cria máscara. Quando você quer se tornar um altruísta para negar o egoísmo, você não se tornou altruísta. Você simplesmente está negando o egoísmo, ou mudando o comportamento para se apresentar como um altruísta, mas não é. Você só se torna altruísta quando você olha para dentro. Por isso que eu digo, o antídoto para o egoísmo é o autodescobrimento. O antídoto para o orgulho é o autodescobrimento. O antídoto para a vaidade, o autodescobrimento. Que é a questão 909 do Livro dos Espíritos, que todos vocês já conhecem, e cabe aqui a gente citar sempre, que minha proposta sempre é me pegar nessas questões, a 913, que eu sinto que é uma contribuição maior para o nosso grau de autoconhecimento. A 913 especificamente vai dizer assim, vocês podem ver lá, é do egoísmo. 913, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Dentre os vícios, qual é o que pode se considerar como radical? Resposta, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-lo enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, enquanto não houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade, é o egoísmo. Então, qual é o antídoto para isso? Questão 919, que vai dizer, que todo mundo sabe, né? Questão 919. Aí vai perguntar Kardec aos espíritos. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, qual é o caminho para combater o egoísmo? Conhecendo a si mesmo. Qual o roteiro? Santo Agostinho disse embaixo. Concebermos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Aí Santo Agostinho diz, fazei o que eu fazia eu mesmo na minha vida, sobre a terra, ao fim da jornada eu interrogava minha consciência e parará, 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 parará. Por que eu estou trazendo isso? Porque orgulho e obsessão. A obsessão só se instala naqueles que não conseguem se autoconhecer. Quando vocês não se conhecem, vocês dão guarida às entidades levianas, não só desencarnados como encarnados, que conseguem atuar em vocês. E onde é a fragilidade que nós temos? O nosso egoísmo. A nossa vaidade é fruto do egoísmo, o nosso orgulho é fruto do egoísmo, a nossa lascívia é fruto do egoísmo, a nossa concupiscência é fruto do egoísmo, a nossa maledicência é fruto do egoísmo, a nossa intolerância é fruto do egoísmo, a nossa irritabilidade é fruto do egoísmo. Tudo é fruto do egoísmo. Se tudo é fruto do egoísmo, que é a doença do ego, nós precisamos encontrar o eu maior, que é o eu superior, que é o self, que é o divino em mim, o Cristo em mim, para que ele se revele. E a gente só consegue revelar, não é mudando o comportamento, dizendo que é altruísta, dizendo que é fraterno, dizendo que é se conhecendo e dizendo, nossa, reconheço o orgulhoso e o prepotente que sou. O caso desse exemplo foi esse, não reconhecia. Não reconheceu. E normalmente quando os médios estão nesse nível de fascinação, eles não conhecem, não reconhecem.
Nós também podemos passar por isso em níveis menores. Estou trazendo um exemplo de alguém muito ostensivamente. Nós vivemos isso no dia a dia, eu vivo isso, provavelmente em alguns momentos. As minhas inabilidades são ditas por minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha esposa, quem vive conosco. Pô, Flávio, você precisa olhar para isso. E a gente nega. Não, isso é você. Você está projetando em mim o que é seu. O outro está projetando o que é dele em mim, verdadeiramente, mas existe em mim também. Eu não reconheço no outro. Se eu reconheço em você a sua vaidade, é porque eu sou vaidoso. Se eu digo que você é arrogante, ela é arrogante como o quê? Aquela mulher é arrogante. É porque eu trago arrogância em mim. Ah, como ela é prepotente. Olha, que mulher prepotente. Olha que mulher vadia. Olha que mulher promíscua. Eu estou tendo em mim a promiscuidade que eu quero esconder. Flávio, como isso? Está no inconsciente profundo. Ou vocês já viveram a promiscuidade, ou vocês querem viver a promiscuidade, ou vocês viverão a promiscuidade. Como assim, Flávio? Ah, é assim. Você está no segundo degrau da escala evolutiva, mundo de provas e expiações. Quem aqui não matou, não mutilou, não degolou, não estuprou, não fez miséria? Claro que fez. Do átomo ao arcanjo a gente passou como princípio inteligente no reino mineral, no reino vegetal, no reino nominal, no reino animal. Entramos no reino hominal, lá como o homem de Neandertal, o Homo erectus, o Homo sapiens, e como seres vem evoluindo. Então todo mundo aqui já matou, já comeu carne humana, já foi antropófago, comia carne humana. Era da gradação evolutiva. Então a gente tem esses animais dentro de nós, que a gente tenta fazer o que Kardec sugere. O verdadeiro espírita se reconhece quando, pelo esforço que eles exercem em domar as suas más inclinações. Então eu estou como verdadeiro espírita, porque eu me esforço a cada dia para domar as minhas más inclinações. Mas domar as más inclinações significa que eu domei? Não. E significa que eu me esforço, é esforçar para domar. Tem gente que nem se esforça. Tem gente que nem reconhece a má inclinação. Olha que coisa, a gravidade do que eu estou trazendo. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que empenha em domar as suas más inclinações. Então, primeiro, tem a má inclinação em vocês. Já tem. Não venha com conversa aí que não tem. Tem a má inclinação. Isso é fato. Não foi eu quem disse. Já tem a má inclinação. Senão não estaria lá. É o esforço que empenha em domar. Só que domar significa que você está se esforçando para domar. Não significa que vocês resolveram. Não significa que vocês já equacionaram as más inclinações. Você está domando, se esforçando para. Isso leva séculos. Está nas obras da codificação ou das obras subsidiárias, como Neio Lúcio relata, como Charles relata na sua trilogia, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Mier e o Drama de Bretanha. São 400 anos aqueles espíritos, 500 anos, séculos, para tentar domar algumas más inclinações deles. E mesmo assim, reencarnando e voltando e repetindo os mesmos padrões. Quando você não vê manifesto, é porque vocês estão aí retidos, reprimindo, recalcando. Alguns, como eu, reconhecendo que tem em mim um demônio, um satanás. Mas eu domo a minha má inclinação, porque se eu venho de uma história de centurião, de senhor de engenho, de escravocrata, tem em mim isso, em latência. Porém, eu encontrei um caminho do amor, que é o Evangelho. Eu quero seguir o Cristo como meu modelo e guia. Então eu me esforço para domar as minhas más inclinações, que é escravizar, ser preconceituoso, roubar, matar, mutilar, fazer todas as mazelas que em mim ainda existe, porque o inimigo não é fora, o inimigo em mim. Qual é o inimigo em mim? Eu, desconhecido de mim mesmo, que fico de joguete nas mãos das sombras externas e das sombras internas, porque as sombras internas são essas que gerenciam vocês. Vocês deveriam ter a capacidade de fato, vocês deveriam ter a capacidade de gerenciar suas emoções, não deixar ser gerenciado pelos outros. Mas nós somos gerenciados às vezes pelos outros. Vocês deveriam ser o gestor de suas próprias emoções, para que os espíritos que querem nos prejudicar, encarnados e desencarnados, não encontrem guarida na sua tela mental, no seu campo psíquico, que possam, de alguma sorte, fazer com que vocês ajam de modo a revelar a sombra. Ou seja, é aquela pessoa dócil, educada, que respeita todo mundo no centro. Oh, aquela senhora, é mesmo, puxar a cadeira para todo mundo. Oh, meu filho quer água, muita paz. Aquela paz Lexotan, que dentro do centro você mostra a verniz social. Aí ela espancou o menino, deu uma surra no menino, que matou o menino. Ah, foi mesmo. Você não pode acreditar, né? Que aquela senhorinha doce e amável pudesse ter dentro dela uma senhora reprimida, violenta e agressiva, a ponto de dar uma surra na criança e matar, jogar uma água quente nela. Como pode a sombra que se expressou
Ou seja, o que ela tanto negou, tanto reprimiu, a raiva, o ódio, a vingança, que ela não olhou, não estou dizendo que ela tem que expressar no centro espírita isso, ela tem que olhar, eu sei que eu sou assim, mas eu estou caminhando aqui, com a raiva retada que eu ainda tenho em mim, domando a minha irritabilidade, estou domando aqui a minha vagabundagem, a minha preguiça. Eu tenho aqui tudo isso em mim, mas eu estou no esforço para domar isso em mim. Quando você faz isso, você está reconhecendo a sombra. Então você não é tomado por ela, chamado efeito sombra, que é a sombra tomando a consciência e fazendo você expressar os demônios que vocês estão reprimindo e guardando. Então, para ir finalizando, nesses 5 minutos que me resta, a ideia desse exemplo que eu trago para o tema orgulho e obsessão, nesse exemplo específico, esse amigo, então, portanto, por ser orgulhoso, não é só ele, eu também sou, já falei de mim, mas estou dando exemplo de um médio, porque eu estou falando de obsessão e orgulho. Nós temos as nossas obsessões simples. Aí eu estou dando exemplo da fascinação. Ele fascinou-se de tanta gente, digamos que fosse super requisitado, como Divaldo Franco é, como um grande orador. Se ele se perder naquilo, no ego, ele fica fascinado e começa a se perder. Chico, psicografando cartas de consolo, gente dando presente, pessoas davam carro a ele, dava tudo. Não, dê para os meus pobres. Ele podia se perder na vaidade, porque era um médium que está um intercâmbio, uma antena psíquica imensa, entre o campo espiritual e o campo físico, e se perder na vaidade, se corromper. Tem que ter uma envergadura moral e um esforço de domar as más inclinações muito grande. E nem todos têm. Por isso que a mediunidade, quem tem, não significa que é melhor ou pior do que alguém. É apenas uma faculdade, como um pintor que pinta uma tela, um cantor que canta, não significa que seja melhor do que você que não canta tão bem quanto ele. Ela apenas tem um quilo mais ostensivo. Então o médio está em todo que é lugar, está no espiritismo, está no catolicismo, está na Umbanda, está no candomblé, está no meio dos ateus, está no meio dos protestantes, está no Islã, está no judaísmo, tem médio em tudo que é lugar. E muitos de nós, todos orgulhosos que somos, abrindo brechas para as mentes desencarnadas, como essa guerra agora, Israel e Hamas, a Ucrânia com a Rússia. Você acha o quê? Que essas lideranças se tomaram pelo poder, vaidades extremas, entidades levianas, no campo psíquico obsidiano, através do que eles têm de maior orgulho e egoísmo. Orgulho de raça, orgulho de casta, orgulho de econômico, o orgulho de terra territorial. Qual é a base de tudo isso? O orgulho. E aí está o quê? É um prato cheio para a obsessão. Eles ficam assim, ó, só esperando. Só na beira. É agora, Flávio, aqui daqui a pouco, que eu sei que basta fustigar você que vem à tona. Como foi nosso lar na Segunda Grande Guerra Mundial, que vocês leram lá, o esforço que a espiritualidade fez para debelar a Segunda Guerra, entrando no psiquismo de Hitler, entrando no psiquismo daquelas lideranças, não disse explicitamente, mas eles desciam em verdadeiros comboios de espíritos de luz. Não estamos conseguindo. Vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. Os humanos estão se perdendo, estão de loucura. E aí os espíritos das trevas, que são aqueles que querem que o progresso não se instale, encontrou guarida na nossa facilidade, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Instalaram-se no psiquismo dessas lideranças e gerando a Segunda Grande Guerra Mundial. A terceira pode se instalar sim, a depender de nós. Como nós, como humanidade que representamos lá fora essas grandes potências que estão fazendo o que estão fazendo no mundo, guerras em todos os lugares, as que estão mais evidentes são essas da Ucrânia e da Palestina, as outras estão também acontecendo em outros países da África, em outros lugares, mas não tem tanta visibilidade, porque ele mexe com poderio econômico, mexe com muitas questões que repercutem muito mais na sociedade. Então ele fascinou-se, nós tentamos falar para ele, mas não teve jeito, as mediúnicas acorriam para tentar desobsidiar, mas o outro, o responsável por si mesmo, não, aí começava a negar, levávamos para entrevista com Divaldo falava, leia o livro dos médios, leia o livro dos espíritos, estude, e ele, eu já estudo. Eu tentava levar, um amigo, um colega, e ele ficou com agonia, porque Divaldo disse isso. Mas eu já li, leia de novo. Divaldo já leu mais de 100 vezes o livro dos espíritos durante a vida inteira, estudando o tempo todo. Esse médio que não tem o estofo moral de um Divaldo, que eu sei que não tem, querendo com essa faculdade tão ostensiva, não se debruçar no nível que deveria dos estudos mais aprofundados. Aí diz que as entidades ficavam fora da casa dele, foi relatado na mediúnica, vampirizando ele à distância, pegando fluido vital, pegando ectoplasma, e ele começava a ter problema cardíaco, problemas disso, daquilo outro, achaques, tudo fruto de uma mediunidade em desarmonia por causa, não da mediunidade, por causa dele, que estava invigilante pelo orgulho e pelo egoísmo, que abriu espaço para isso. E por fim, a subjugação, que são os estados em que o espírito que quer ter um efeito sobre o outro se apropria do campo psíquico e até do campo físico do outro, e submete o outro aos seus desejos. O grande exemplo, se vocês quiserem ver na internet,
é o caso da obsessão de Celso Civelli, que está lá, narrado por Divaldo Franco, uma menina que foi tomada por uma entidade que odiava o próprio pai dela, e esse espírito viu que através dela, como médium ostensiva, podia dominá-la, dominou psiquicamente, que ela ia para os psiquiatras em Salvador, tomava remédio, não resolvia, o psiquiatra mandou, vai para Divaldo na mansão, isso tem muito tempo, lá atrás. Aí chegou numa camisa de força na mansão, o Divaldo falou, tire a camisa de força dela, senão eu não atendo. Quando tirou, aí o pessoal não pode ser de volta, porque ela bate, ela é violenta, tire a camisa de força dela, senão eu não atendo. Quando tirou a camisa de força, ela veio para cima dele para dar uma bufetada em Divaldo e falou assim, você é um covarde, meu filho. Aí o pai falou assim, ela não é mulher, ela é homem. Ele não é homem, minha filha é mulher, não se meta. Divaldo fala, você precisa ver a história ele narrando, porque ele estava vendo o espírito que estava obsediando a menina e que se apropriou do aparelho psíquico, do aparelho motor, para meter na porrada em Divaldo. E aí veio um histórico de desobsessão, lindo e narrado, que foi uma obsessão sobre subjugação. Tem também no livro, se eu não me engano, Grilhões Partidos. É o primeiro livro, se eu não me engano, Grilhões Partidos, ou é Trilha da Libertação, acho que é Grilhões Partidos, onde tem a obsessão de uma jovem carioca por subjugação, onde o pai era um militar da guerra, da Segunda Guerra, que prometeu ao soldado, e aqui eu encerro minha exposição, prometeu ao seu soldado que não enviaria aquela noite, mentira, minto, falei o contrário. O soldado pediu a ele, que era o capitão na época, por favor, não me mande para o fronte de batalha, não me mande, você está aqui a serviço do Brasil, foi uma equipe do Brasil que foi se unir lá na Segunda Guerra, né? Ele, eu vou morrer essa noite, eu sonhei, nada, você está no pânico, você não vai morrer nada, por favor, capitão, não me mande hoje, essa noite não me mande, que eu sei que eu vou morrer. O capitão, impiedosamente orgulhoso, prepotente, mandou que ele fosse, ele foi e morreu naquela noite, só que ele pediu, olha, como eu sei que eu vou morrer, eu peço ao senhor que ampare minha irmã na Bahia, aqui em Salvador, para dar um suporte a ela, porque ela está se perdendo na pobreza, que sei o quê. O capitão disse, não, se você morrer eu dou, eu resolvo, fique tranquilo. O cara foi e voltou morto. O capitão esqueceu do comprometimento, que livro, você precisa ler o livro. Ficou de boa, quando em um determinado momento em Copacabana, comemorando a festa de 15 anos da filha dele, a filha dele no piano, tocando, a entidade que era esse soldado, encontrou o capitão, que já era coronel, olhou para a filha no piano, percebeu a mediunidade ostensivíssima, conectou no campo psíquico da menina, quando ele falava uma palavra, a menina falava, quando ele fazia levantar a mão da menina, a menina levantava, e eu tenho um efeito sobre ela, se apropriou do perispírito dela, subjugou ela, foi até o pai, chegou no carro, o pai, pá, deu uma tapa no pai, o coronel, em plena sociedade carioca, no meio de uma festa. O pai ficou doido, pegou ela assim, o que é isso, menina? Quebrou na porrada, o couro comeu, o espírito ficou vibrando, e aí fez com que a menina entrasse num estado de loucura na época, levou para o manicômio, camisa de força, tome de eletrochoque, um processo de subjugação por um orgulho de um pai e de um obsessor, de uma entidade que não é obsessor, que é um ser humano que perdeu o corpo físico, e por ódio e por não perdoar aquele que o fez ir para a guerra, entrou nesse movimento através da filha. E o desdobramento do livro é lindo, esse pai se torna espírita, essa filha sai do processo obsessivo, como muitos estão nos manicômios aí internados, como loucura, e não é obsessão. Não estou dizendo que não deu medicamento, continua medicando, continua fazendo psicoterapia, mas tem que tratar a causa, que é o orgulho ferido, a mágoa, o ressentimento de alguém que não perdoou e que está ali de alguma sorte interferindo no campo daquela pessoa. Então finalizo minha exposição dizendo, trabalhem-se no autodescobrimento, para que o orgulho de vocês não destruam a conduta de vocês na Terra, como nós aqui, eu falo de mim também, abrindo espaço na tela mental para que os nossos cobradores evolutivos, aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam de nós, aqueles que nós machucamos, em algum momento da nossa história, nessa vida ou em outras encarnações, não ressoem no campo psíquico de vocês e através do amor e do auto-perdão, que vocês precisam se perdoar, vocês encontrem paz e possam viver no mundo com menos obsessão e com mais humildade e com mais amor. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo uma noite de muita paz. Muito obrigado. Obrigada. Sabe ali? Sabe? Esperamos que você volte em breve. Nós vamos... Voltarei. É isso.